Fala galera, tudo bom? Aqui quem tá falando é o professor Douglas, tá? É um dos coordenadores, né, do portal, coordenador de matemática. E eu vou falar para vocês um assunto que já foi tratado em sala de aula, que é o assunto de conjuntos numéricos. Vamos fazer uma revisão das primeiras aulas que a gente teve. Antes de mais nada, eu gostaria de falar de conjuntos numéricos para vocês. A definição de conjunto, ela é um pouco complicada, porque conjunto é um termo primitivo, tá? Dentro da matemática é um termo primitivo que é de difícil definição, tá? Então, colocar em palavras a definição de conjunto é um pouco complicada, mas ele é bem fácil de entender, ele é bem tranquilo de se entender, né? Então eu coloquei aqui, ó, conjunto não tem uma definição formal. A gente pode considerar conjunto como uma espécie de agrupamento ou uma coleção de objetos, uma coleção de elementos, uma coleção, um agrupamento de elementos de estruturas que vão fazer, que vão compor essa coleção, que vão compor esse agrupamento, tá? Então aqui eu coloquei algum exemplo. Imagina um cofre, um cofrinho, certo? Que tem diversas moedas. Então a gente pode dizer que o cofre, especificamente, ele é o nosso conjunto, tá? O cofre é o nosso conjunto. E dentro deste cofre há diversas moedas. As moedas, elas vão fazer o quê? Elas vão ser os elementos do meu cofre, os elementos que estão compondo o cofre, certo? Então, as moedas, elas vão ser elementos do nosso conjunto. Repara que o cofre, eu contenho o quê? Eu contenho uma série de elementos lá dentro, eu tenho objetos lá dentro, né? Esses objetos são eles justamente que compõem que vão compor, que vão dar, vai agregar uma substâncias, né? Vão agregar materiais a este cofre, certo? Então as moedas são justamente os elementos desse cofre que é o nosso conjunto. Imaginemos agora, por exemplo, um estojo escolar. Dentro de um estojo, a gente pode encontrar o quê? A gente pode encontrar canetas, certo? Canetas de diversas cores, pode encontrar caneta azul. A gente pode encontrar caneta vermelha. A gente pode encontrar caneta preta. Nós podemos encontrar lápis, lapiseira. A gente pode encontrar borracha, apontador. Né? A gente pode encontrar diversos elementos que estão dentro desse estojo. Então a gente pode dizer que o estojo, especificamente, é o nosso conjunto. E dentro desse estojo a gente tem vários elementos. Entre eles, canetas azuis, canetas vermelhas, canetas pretas, lápis de diversas cores, tesoura, apontador, borracha. Quer dizer, todos esses materiais que estão dentro do meu estojo, eles vão ser os elementos do meu conjunto maior, que é o estojo, certo? Mais para frente a gente vai entender um pouquinho do que significa conjunto e subconjunto, né? Então a gente vai perceber que dentro de um conjunto existem diversos subconjuntos. São maneiras distintas de a gente dividir os elementos do conjunto maior, que é o estojo, em pequenos conjuntos menores. Por exemplo, para esse estojo em específico, a gente consegue dividir os elementos desse conjunto em outros conjuntos menores. Por exemplo, a gente pode dividir o conjunto das canetas. E dentro dos conjuntos das canetas, existem as canetas azuis, vermelhas e pretas. A gente pode ter um segundo subconjunto, que é o subconjunto do lápis. E assim por diante. Quer dizer, dentro de um conjunto maior, podem existir outros conjuntos menores. Esses conjuntos menores que fazem parte do conjunto maior são chamados de subconjuntos, e a gente vai falar disso logo mais na sequência. Para falar de conjuntos numéricos, a gente tem que entender que o conjunto numérico ele vai ser uma coleção de números, certo? Então, conjuntos numéricos vão ser agrupamentos de números. Logo, para definir o meu conjunto, eu preciso saber, antes de mais nada, em que espaço de números eu estou trabalhando. Lembra que no caso do estojo eu falei que o estojo era o conjunto maior e dentro do conjunto maior a gente tinha pequenos subconjuntos? No caso do número vai ser exatamente a mesma coisa. A gente tem que definir, entre aspas,
qual é o nosso estojo. Ou seja, o estojo aqui eu estou usando de referência para conjunto universo. Conjunto universo é o espaço maior, é o conjunto maior pelo qual eu vou estar adicionando os meus elementos. Nesse caso aí, são números, certo? Então, como que a gente vai definir? Primeira coisa que vocês têm que entender é que a gente vai dar nomes a esses conjuntos, tá? Então, a gente pode, antes de mais nada, dizer que um conjunto ele é chamado de conjunto A, por exemplo. E esse conjunto A, ele vai ter alguns elementos. Como é que a gente vai representar esses elementos? A gente representa um conjunto através de uma chave, certo? Uma chave, e a gente vai colocar os elementos desse conjunto dentro das chaves, entre as chaves, e separados por ponto e vírgula. Então imagine o seguinte: eu estou falando que esse conjunto A aqui é uma coleção de números. É o número 1, número 2, número 3, número 4 e número 5. Repara que eles estão entre chaves e todos eles estão separados por ponto e vírgula. Logo aqui eu posso dizer para vocês que o conjunto A ele possui ao todo 5 elementos. Quais são os elementos de A? Os elementos de A é 1, 2, 3, 4 e 5, ok? Essa é uma maneira, tá, da gente representar o conjunto A. Eu vou dar um outro exemplo aqui. Imagina que a gente tem aqui o conjunto B. O conjunto B, ele é formado por menos 1, 0, 1 e 4. Repara que eu coloquei aqui entre vírgula, é ponto e vírgula, né? A separação é entre ponto e vírgula. Então, esse conjunto B, ele é formado por elementos, certo? Quantos elementos ao todo? São 4 elementos. O menos 1, o 0, o 1 e o 4, né? Então, esse conjunto B, ele possui 4 elementos. Esse conjunto, né, ele é formado por 4 elementos. Essa é uma forma de representar conjuntos. A outra forma que eu falei para vocês, no caso, é a gente colocar um conjunto universo antes, porque aqui a gente está representando os elementos, a gente está escrevendo todos os elementos. Mas imagine que ao invés de 5 elementos, eles tenham, sei lá, tenham 1.500 elementos. Imagina se tivesse 1.500 elementos. Então, para representar esse conjunto, eu desta forma, desta maneira aqui representada, eu teria que escrever 1.500 elementos dentro de uma chave, certo? Então fica complicado eu fazer isso, né? Fica complicado eu representar desta forma. Então uma outra forma de se representar é dizer que o elemento A, o conjunto A, ele vai ser o quê? Aí aqui você coloca entre chaves o conjunto universo, pelo qual os elementos estão inseridos. O conjunto universo. Separa esse conjunto universo por uma barra, certo? Vertical. E aqui na frente a gente vai colocar o quê? A gente vai colocar aqui uma propriedade, certo? Uma propriedade característica. Propriedade característica que vai diferenciar para mim, vai me dizer quais são todos os elementos. Propriedade característica, né? Ok? E aí a gente fecha a chave. Propriedade característica. Enfim, então, para representar esse elemento A aqui, esse conjunto A aqui que eu representei na parte de cima, desta forma aqui de baixo, a gente observa que o número 1, 2, 3, 4 e 5, todos eles são números naturais. Todos os números naturais, né? Lembra que o conjunto dos números naturais, ele vai ser formado por 1, 2, 3, 4 e assim por diante até o mais infinito, né? Até o mais infinito. Então,
No caso, o conjunto aqui está representado, o A está dentro do conjunto dos números naturais. Então, a gente vai dizer aqui o quê? Que o conjunto A, né, ele é formado por um número x. Um número x qualquer, aqui é uma incógnita, pertencente. E aqui, atente-se a esse sinal. Esse sinalzinho aqui é o sinal de pertencente. Significa que esse x é um elemento de um conjunto. É um valor que está dentro desse conjunto maior. X é um elemento de A. Logo, x é um número pertencente a um conjunto dos números naturais. Ou seja, o x ele é um número natural. Ele não vai ser 1,5, ele não vai ser π, ele não vai ser raiz de 3. As únicas possibilidades desse x é ser número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até o mais infinito, seguindo a mesma lógica de raciocínio. Então, aqui, nesta parte, a gente definiu o quê? O conjunto universo, ok? Então, ó, x pertence aos naturais, tal que, aí a barrinha, tal que, aí, repara que o x, ele vai estar aqui, ó, entre 1 e 5. Então, eu posso dizer que x, que o 1 é menor ou igual a x, certo? E o x é menor ou igual a 5. E aí a gente fecha. Ou seja, a gente está representando, dizendo o que basicamente nesse trecho? Está dizendo que o x é todo número entre 1 e 5, incluindo o 1 e incluindo o 5. E esse x obrigatoriamente precisa ser natural. Consequentemente, a gente elimina todos os irracionais aí do meio. A gente elimina 4,99, a gente elimina 3,75, a gente elimina todos esses números que não são naturais. Ok, minha gente? Deu para entender essa parte? Vamos dar sequência, então. Uma outra forma da gente representar os conjuntos é através do diagrama de Venn-Euler. Certo? Muitas vezes a pessoa elimina esse Euler na hora de falar e fala só diagrama de Venn. Mas o ideal é colocar Venn-Euler, ok? A forma de representar o diagrama de Venn, vamos colocar aqui a primeira representação que a gente colocou. A gente já viu que esse conjunto A que a gente falou, ele pode ser representado desta forma aqui, certo? Mas existe a forma de representar através do diagrama. E a representação do diagrama é através de uma figura geométrica aqui fechada, ok? Um círculo, geralmente, uma elipse que seja. E aí você vai colocar os elementos do seu conjunto dentro desta figura, dos limites desta figura. Então a gente pode dizer que essa figura aqui é o conjunto A. E dentro desse conjunto A, a gente tem esses elementos, o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5, certo? Vamos supor aqui um conjunto B. Esse conjunto B é formado por, digamos, π, formado por raiz de 3 e formado por 1,22. Certo? Aqui, obviamente, ele não faz parte do conjunto dos números naturais, né? O conjunto universo não é esse. Mas, se a gente for representar isso dentro de um diagrama de Venn, a gente vai colocar o B aqui do lado de fora e vai representar os elementos desse conjunto aqui dentro da figura, certo, gente? Então, basicamente é isso. Deixa eu separar aqui, ó, porque se eu não separo por vírgula, essa vírgula aqui pode ser confundida com 1 e 22, né? Então, atente a isso. Eu coloquei só vírgula, lembra que é ponto e vírgula, para não confundir aqui, ó, com 1,22, certo? Então, essa é a forma de representar através do diagrama de Venn. Imaginando agora um conjunto escrito da seguinte forma, um conjunto A. Ele é um conjunto escrito da seguinte forma, ó, x pertencente ao conjunto dos números reais, tal que o 1 é menor ou igual a x, que é menor do que 49. Fecha a chave. Então, imagina isso daqui. Se a gente for representar da outra forma, né? A gente iria representar como? A gente poderia representar como 1, 2, 3, 4
e assim por diante, até chegar em quê? 49? Não, até 48, né? Por quê? Porque o 49 não é elemento, tá? 49 não é elemento. Não é elemento de A. Só que eu posso dizer que este conjunto A de cima é igual ao conjunto A de baixo? Posso dizer isso? Aí a resposta é o quê? É o quê? É o quê? Não, não é igual. Por que que não é igual? Porque aqui no conjunto de cima, o x pertence ao conjunto dos números reais, tá, minha gente? Então, se ele pertence ao conjunto dos números reais, significa dizer que entra 1,1? Entra 1,2? Entra também. Entra 1,3? Entra também. Então, se esses números entram, vai entrar todo o conjunto dos números, né? Não vai entrar só o conjunto dos números naturais. Aqui, nessa representação, só tem os números naturais. A gente não quer só naturais, a gente quer o conjunto dos números reais. Logo, essa representação aqui não vai satisfazer a condição deste daqui. Certo, gente? Então, esse aqui é um conjunto diferente. Eu vou colocar aqui o A' para diferenciar. Certo? Mas se eu quiser representar isso aqui de uma outra forma, esse conjunto A de uma outra forma, eu posso? Existe uma outra forma de representar? Existe. Que é através, ao invés de vocês colocarem as chaves, vocês vão colocar os conchetes. Tudo bem, gente? Então, uma outra forma de representar o conjunto A é o seguinte, você vai colocar que o conjunto A, ele vai ser o quê? Abre um conchete, coloca o primeiro elemento, certo? Põe um ponto e vírgula, coloca o último elemento. No caso, ele vai até o 49, imagina assim, imagina uma reta, e aqui ela está orientada para cá, e aqui é os números positivos. O meu número começa no 1. Começa no 1. Esse 1 faz parte. Toda vez que um elemento faz parte do conjunto que eu quero, eu vou pintar essa bolinha aqui, ó. Tô marcando aqui que começa no 1 e eu tô pintando essa bolinha. Só que ele vai até o 49, certo? Só que o 49 não faz parte. Então eu posso colocar que ele vai até o 48 aqui, Douglas, e fechar? Não, eu não posso fazer isso. Por que que eu não posso fazer isso? Porque o 48, ele é elemento. Mas o 48,1 também é. 48,1 também é. O 48,2 também é. E assim por diante. Todos os números entre 48 e 49 vão ser elementos do conjunto A, exceto o 49. Então, o 49 não entra. Então, para diferenciar, a gente vai fazer uma bolinha aqui também, só que a gente não vai pintar essa bolinha. Vai deixar ele vazio. Certo? Então, quais são os elementos de A? Vai ser toda a estrutura que tiver entre 1 e 49, inclusive o 41. Inclusive o número 1. Tudo bem? Então é toda essa representação. Então aqui é uma forma de representar conjunto também. Mas se eu quiser representar aqui do jeito que eu estava mostrando para vocês, eu vou colocar que ele vai do 1 ao 49. Ah, mas você falou que o 49 não entra. Justamente, se o 49 não entra, a gente não vai fechar o conchete aqui. A gente vai deixar o conchete em aberto. Tá vendo? A gente deixa ele em aberto no 49. Significa dizer que o 49 não faz parte. Esta representação e esta representação aqui, ela é a mesma coisa. Se eu fizer isso, se eu disser que o conjunto é isso aqui, repara. Se eu disser isso, eu estou dizendo que o 1 não faz parte, nem o 49 faz parte. Logo, o conjunto A seria o quê? Seria essa estrutura aqui, ó. Aqui a reta orientada, aqui a gente teria o 1 e aqui o 49. O 1 não faz parte, então uma bolinha aberta. O 49 não faz parte, a outra bolinha aberta. Então, o conjunto A seria todos os elementos entre 1 e 49, excluindo o 1 e excluindo o 9. O 1 e o 49 não entrariam dentro do nosso conjunto. Certo, gente? Outro conjunto possível que a gente poderia fazer aqui seria aberto no 1 e fechado no 49.
aberto no 1 e fechado no 49, como que ficaria? Ficaria mais ou menos assim. O 1 está aqui, o 49 está aqui. O 1 não faz parte, portanto, uma bolinha aberta. O 49 faz parte, o conchete está fechado no 49. Então, a gente vem aqui e fecha, certo? Então, o conjunto seria toda essa representação aqui, todos os elementos entre 1 e 49, incluindo o 49. O 49 também vai fazer parte do meu conjunto numérico. Tudo bem, galera? Tá dando para entender? Eu espero que sim, viu? Qualquer coisa, vocês sabem que vocês têm que me procurar lá no WhatsApp, beleza? Vamos continuar. Como eu já tinha dito a vocês, esse símbolo aqui é um símbolo de pertencente, certo? Significa dizer que um elemento pertence a um determinado conjunto, certo? Ele é elemento de um conjunto. Então, vamos colocar aqui um conjunto à parte, um conjunto A, chamado, a gente já viu esse conjunto várias vezes. Então, 1, 2, 3 e 4. Então, imagine isto, certo? Então, eu posso dizer aqui para vocês que o 1, ele é elemento de A? Ele está dentro ali? Sim. Então, eu vou escrever aqui, 1 pertence a A. 1 é elemento de A. Você pode ler dessa forma, 1 é elemento de A. Ou 1 pertence a A. Posso dizer que 2 pertence a A? Posso? Isso está correto? Sim, está correto. Esse está correto, esse está correto. Posso dizer que o 5 pertence a A? Posso dizer isso? Não, isso aqui está incorreto. Por quê? Porque 5 não é elemento de A. Tudo bem, gente? Deu para entender? Mas eu posso dizer 5 e escrever desta forma aqui. Posso fazer isso? Posso. O que é esse símbolo? Esse símbolo aqui é um símbolo de não pertence, certo? Então, 5 não é elemento de A. 5 não pertence a A. Verdade. Então, isso está correto. 5 não é elemento de A. Logo, eu posso representar dessa forma, o símbolozinho do pertence cortado aqui no meio, uma barrinha aqui no meio, certo? Lá na introdução, quando eu tinha falado a respeito dos estojos, eu tinha dito que pode existir conjuntos, um pequeno agrupamento, né, de conjuntos dentro de um conjunto maior. Eu podia fazer isso. Lembra? Então vamos fazer isso, pensar da mesma forma, só que agora com números. Então imagine agora um conjunto B, vamos mudar, vamos inovar. Olha a inovação, minha gente. Então aqui, imagine um conjunto B. A gente tem aqui o 1 como elemento. A gente tem o conjunto 1 como elemento. Repara, é o conjunto, por quê? Porque ele está entre chaves, certo? Então, se ele está entre chaves, ele é um conjunto. Ele é um conjunto com um único elemento, certo? Então, eu posso dizer isso? Posso. Então, o conjunto com o elemento 1, ele é elemento do conjunto B, certo? Então, eu posso dizer isso? Posso. O 2, ele vai ser elemento. O conjunto 3 vai ser elemento, certo? E o conjunto com 1 e 2 vai ser elemento. Então, fechou, certo? Então, esse aqui é o conjunto B, certo? Quantos elementos o B tem? Vamos avaliar. Qual é o primeiro elemento do B? Bom, o primeiro elemento do B, aqui que a gente pode dizer, é o 1. O 1 é elemento de B, certo? O que mais que a gente pode dizer? Vou até marcar aqui de uma outra cor para que vocês entendam. Este 1 aqui, ele é um elemento de B, certo? Ok, qual que é o outro elemento? Isso aqui é um elemento. Mas, professor, isso aqui não é um conjunto? Sim. Neste caso, o conjunto com o número 1, ele vai ser um elemento de B, certo? Então, isso daqui é um elemento de B? Isso aqui é um elemento,
certo? Qual é o outro elemento? O 2 é elemento, certo? O conjunto com o número 3 vai ser elemento. E o conjunto com o elemento 1 e 2, internamente a ele, vai ser elemento. Então, eu posso dizer aqui que quantos elementos o conjunto A tem? O conjunto A vai ter 1, 2, 3, 4, 5 elementos, certo? Então, 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Cuidado com esta figura aqui, porque este 1 aqui e este 2 aqui, eles não são elementos de B. Eles não são elementos de B. Eles são elementos do conjunto que está dentro do conjunto B. Este conjuntinho aqui, ele é elemento do conjunto maior, que é o B. Certo? Então eu não posso pegar as estruturas, os elementos que compõem esse conjunto menor aqui e dizer que ele é elemento. Não, isso aqui ele é só um elemento de B, tudo bem? Agora esse 1 e esse 2 faz parte desse conjunto que está entre chaves aqui. Tudo certo, gente? Deu para entender? Tá certo. E aí eu posso dizer isso, veja só, presta bem atenção agora, né? Deixa eu só reescrever esse conjunto aqui para não ficar tão bagunçado. Então a gente viu que é o conjunto, deixa eu melhorar aqui, ele é o conjunto 1 aqui, né? O 2, o conjunto com 3, né? Certo? E o outro conjunto, o 1 e o 2 aqui, certo? Beleza. Então, repara o seguinte. Isso daqui, eu posso dizer isso, gente? Posso dizer que isso pertence a B? Posso dizer isso está correto? Veja, quando a gente coloca entre chaves, a gente está colocando que é um conjunto que tem o 2 como elemento. Esse conjunto faz parte... Ele é elemento do conjunto B? Olha, aqui a gente tem um 2, certo? Mas esse 2 aqui ele é um conjunto, ele é elemento de B. Ele é elemento de B? Ele é, sabemos. Mas ele é um conjunto que tem o 2 como elemento? Não, ele é só um elemento à parte, certo? Então eu posso dizer que o conjunto que tem o 2 como elemento, ele pertence a B? Não, isso aqui está errado. Não posso dizer isso. Mas eu posso dizer que 2 pertence a B? Isso eu posso. Porque este 2 aqui, tá? Este 2 aqui, ele é elemento de B, sim. Certo? Ah, mas esse tem aqui, o 2 é entre chaves. Tudo bem, mas é o 2 e o 1. O 2 ele não é elemento de B. Esse 2 aqui, específico, ele não é elemento de B. Esse 1 aqui não é elemento de B, mas o conjunto inteiro, ele sim é elemento de B. Então, eu posso escrever isso desta forma. 1, 2, isso aqui, ele é o quê? Ele pertence a B. Posso escrever dessa forma? Posso. Isso eu posso escrever, tudo bem? Porque essa estrutura toda, ela é o quê? Ela é um elemento de B. Certo, gente? Ah, tá, entendi. Depois, isso pode complicar um pouquinho quando a gente for falar de subconjunto, porque isso daqui poderia ser utilizado também como um subconjunto de B. E aí a gente vai usar uma outra notação. Mas para não confundir a cabeça, por enquanto, vamos usar só o conceito de pertencente, certo? Então, veja, agora presta atenção no seguinte. Posso dizer que 1 pertence a B? Posso dizer isso? Posso. Isso eu posso dizer. Posso dizer que o conjunto 1 pertence a B? Também posso dizer. Os dois estão corretos. Por quê? Se no 2 não estava correto, por que no 1 pode? Veja, porque aqui a gente tem um 1 sem as chaves. E aqui a gente tem o 1 sem as chaves. Este 1 aqui, ele é elemento de B. Logo, ele pertence ao conjunto B. Ele é elemento de B.
Ah, mas aqui você colocou entre chaves. Mas quando eu coloquei entre chaves, eu não estou me referindo a este aqui. Eu estou me referindo a este, certo? Esse daqui está entre chaves, certo? Então, se esse aqui está entre chaves, eu posso dizer que esse aqui, conjunto que tem um 1, ele pertence a B? Esse daqui, ele é elemento de B? Sim. Ah, e por que no 2 não podia? Porque no 2 só tinha o 2 sozinho. Aqui a gente não tem o 2 entre chaves, a gente só tem o 2 sozinho. Então, quando a gente coloca 2 entre chaves aqui, ele não é elemento de B. Logo, se ele não é elemento de B, eu coloco entre um não pertence. Já o 2 sem as chaves, ele é sim elemento de B. Portanto, eu vou usar o termo pertence. Tudo bem? Deu para distinguir? Então, este 1 sem chave, ele é elemento de B, portanto a gente mantém assim. E este 1 com a chave, ele também é elemento de B, então mantém assim. Justamente porque ele aparece aqui nessa estrutura. Ok, gente? Deu para entender isso? Isso é bem importante, tá certo? Agora nós vamos falar de alguns conjuntos especiais, tá, gente? Então, o primeiro passo aqui eu vou falar a respeito do conjunto vazio, certo? Então, o que é um conjunto vazio? Então, imagine que eu venho aqui e eu falo de um conjunto A. Esse conjunto A, ele está escrito da seguinte maneira, que é um X pertencente ao conjunto dos números naturais. Se ele é pertencente ao conjunto dos números naturais, ele vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e assim por diante até o mais infinito, certo? Mas aí eu tenho aqui tal que, aí eu coloco a lei de formação dele. E aí esse conjunto, ele vai estar escrito da seguinte forma, que ele é 1 é menor do que x, e x é menor do que 2. E aí eu fecho. Aí vocês lembram da barrinha que eu tinha representado para vocês? E lá na barrinha que eu tinha representado para vocês, a gente marcava um número, né? O 1, certo? O 1 e o 2, né? No caso aqui, as extremidades. E aí eu dizia que o x estava entre eles. Lembra disso? Lembra disso? Pois é. Gente, isso aqui não é válido, tá? Não pode. Está errado. Por que está errado, minha gente? Porque quando a gente estava vendo lá no caso anterior, a gente estava falando conjunto dos números reais, tá? Neste caso, não é real, é conjunto dos números naturais. Logo, não vai entrar 1,2, não vai entrar 1,3, não vai entrar nenhum desses números intermediários entre 1 e 2. Tudo bem, gente? Então, isso aqui está errado. Para representar desta forma, como eu tinha representado para vocês, eu coloco assim, ó. Eu coloco o 1 e o 2, certo? Certo. E aí, o 1 entra? Não entra. O 2 entra? Também não entra. Por isso eu não deixo nenhum das duas bolinhas pintadas. Só que o x está entre o 1 e o 2, certo? Certo. Mas ele tem que ser natural, certo? Certo. Qual é o número natural entre 1 e 2, excluindo 1 e excluindo 2? Existe? Não existe, certo? Então, o conjunto vazio é aquele que não vai ter nenhum elemento dentro dele, tá? Ele não possui nenhum elemento, tá? Então, o conjunto A ele é vazio, tá? Ele é vazio. Uma outra forma de representar o conjunto A é dizer assim, ó, o A é igual, aí vocês colocam uma bolinha com traço no meio. Essa bolinha com traçado no meio, ela é chamada de conjunto vazio, tá? Outra forma, a gente representa que o A é igual. Aí você abre as chaves, né? Lembra? Abre as chaves e coloca os elementos. Qual é o elemento do A? Não tem, né? Se não tem, a gente vem aqui e fecha. Ah, mas ele não colocou nada. É, não coloquei nada. Por quê? Porque é o conjunto vazio. Ele não tem nada lá dentro. Então a gente só abre a chave, fecha a chave e acabou. Ah, tá. Muito bem. Quer dizer que isso aqui significa nada? É, isso aí é que significa vazio. Professor, posso dizer que o conjunto vazio é isso daqui? Posso dizer isso? Não, não posso. Não pode, tá? Por quê? Porque isso aqui é um conjunto que tem o vazio como elemento. É o que, professor? É um conjunto que tem nada como elemento? É, porque esse vazio aqui é um conjunto vazio. E esse conjunto vazio, ele é elemento de um outro conjunto. Logo, o conjunto A é vazio?
Não, esse conjunto A não é vazio. Só que esse daqui é um conjunto que é elemento desse conjunto maior. Tudo bem, gente? Então o A não é vazio. Tudo bem? Então, representar isso aqui como conjunto vazio, essa simbologia, posso usar para conjunto vazio? Não. Não. Conjunto vazio, vocês vão usar esta simbologia aqui e esta simbologia aqui. Jamais, jamais represente conjunto vazio com uma chave e esse símbolo aqui por dentro. Isso está errado. Tá bom, gente? Vamos lá. Vamos falar agora do conjunto unitário. Imagine agora a lei de formação do conjunto A, que vai ser a seguinte. Ele é um X pertencente ao conjunto dos números naturais, certo? Porém, entretanto, aqui, ó, porém, tal que o 2 ele é menor do que x, que é menor do que 4, certo? Então vamos colocar naquele diagraminha lá na reta. Observando aqui uma reta orientada, tal. Marca aqui o 2 está aqui e o 4 está aqui. Se fosse o conjunto dos números reais, ele seria tudo isso daqui. Todos os números entre 2 e 4. Mas aqui é conjunto dos números naturais. Quais são os números naturais aqui? A gente pode colocar o 2, a gente pode colocar o 3 e a gente pode colocar o 4. Certo? Certo. Mas o 2 pertence ao conjunto? Não. Bolinha sem pintar, né? O 4 ele pertence? Também não. Mas os elementos de A é um X que está entre 2 e 4. É um X que está entre 2 e 4 que pertence a N. O 3 está entre 2 e 4? Sim. O 3 pertence a N? Sim. Então o 3 eu venho aqui e pinto. Certo? Certo. Bom, é isso. Então essa é a representação. Posso dizer então que o A, eu posso representar desta forma que eu representei aí acima, esta forma aqui, mas eu também posso dizer que o A é um elemento, certo? É um elemento que tem o 3 como elemento, é um conjunto, perdão, é um conjunto que tem o 3 como elemento, certo? Tudo bem, gente? Então eu posso fazer dessa forma, tá? Ele é um conjunto unitário. Conjunto unitário porque ele só tem um único elemento, certo? Tudo bem? Deu para entender? E para finalizar, a gente vai falar de um conjuntinho bem interessante, que é o conjunto universo. Conjunto universo, galera, conjunto universo, ele vai ser representado por uma letra U, tá? Universo, a letra U aqui, ó. O conjunto universo, ele é simbolicamente o maior conjunto de todos. Ele é o conjunto que ele abraça praticamente todos os elementos de um conjunto, certo? Todos os elementos de um conjunto. Então, digamos assim, a gente coloca esse símbolo aqui, ó. Esse A de ponta cabeça significa para todo. Para todo X, né? O X pertence ao conjunto universo. Pertence ao conjunto universo. Significa dizer o quê? Que o universo, ele vai ser todos os elementos, ele vai ser um conjunto que tem todos os elementos. Então, por exemplo, se eu tiver aqui o conjunto A, ele vai ser o conjunto 1, 2, 3, 4, 5, certo? Aqui a gente pode dividir vários elementos e formar conjuntos pequenininhos. A gente pode fazer um conjunto sozinho, com o número 1. A gente pode fazer um conjunto pequenininho com o 1 e com o 2, né? Deixa eu colocar aqui, ó, os pontos e vírgula, que eu esqueci de colocar os pontos, né? Deixa eu trocar aqui. Isso. A gente pode fazer vários conjuntinhos pequenininhos. Só que aqui, neste caso, o nosso conjunto universo específico aqui vão ser todos os elementos. Então, o A aqui, para essa figura, ele está sendo... para esses subconjuntos aqui, para essas pequenas parcelas, ele está servindo como conjunto universo, porque a gente consegue formar vários conjuntos pequenininhos a partir desse conjunto A. Esse conjunto A, portanto, ele vai ser o conjunto universo. Ele tem todos os elementos do conjunto que a gente está avaliando, certo? Então, quando a gente representou na situação anterior, o que eu tinha falado para vocês? Eu tinha falado que o A é igual a x pertencente aos naturais, né?
Tá o quê? Que o x estava entre quanto, galera? Estava entre 2 e 4, não era? Então, ó, 2 menor que x menor que 4. Na hora de representar o conjunto, eu tinha falado que aqui a gente colocava o conjunto universo, né? Aqui a gente colocava o conjunto universo. Então, repara que o conjunto universo deste conjunto A específico, deste aqui, não desse, esquece esse agora por enquanto. Imagina que tem esse conjunto A aqui. O conjunto universo do A são todos os números naturais. Todos, todos. 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante até o mais infinito. Certo? Então são todos esses elementos. Tudo bem? Só que o A, ele é um subconjunto dos números naturais. O A não é o conjunto dos números naturais inteiro. Não, ele é só uma parcela do conjunto dos números naturais. Qual é a parcela do conjunto dos naturais que o A é? Ele é o número que está entre 2 e 4 e que pertence aos naturais, ou seja, ele é o 3. Então o A é isso daqui, certo? O A é uma pequena parcela do conjunto dos números naturais. Tá? O conjunto dos números naturais vai ser esse, certo? Então, o A, ele é uma parcela, ele é só isso daqui, tudo bem? Então, ele é um subconjunto do conjunto dos números naturais. Aqui é um N, tá? Ele é uma parcela, vai ser uma parcela, tudo bem, gente? Então, o conjunto do universo é o conjunto que tem todos os elementos que a gente vai trabalhar. E aí o conjunto aqui é um conjunto unitário, esse A vai ser um conjunto unitário, e esse conjunto unitário vai ser um subconjunto. A gente vai ter agora a noção básica de subconjunto na próxima aula. Essa aula de conjunto a gente está dividida em duas partes, para não ficar muito grande, tá certo? Na próxima aula a gente já começa falando a respeito de noções de subconjunto e a gente continua, tudo bem? Mas deu para pegar? Eu espero que sim, tá? Lembrando que a ficha de exercício está lá no Drive, tudo bem, gente? E aí, qualquer coisa, vocês podem procurar os monitores para tirar a dúvida de vocês. Tá certo? Belezinha? Um forte abraço a todos e até a próxima aula.